Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao tal aí do Sonic Steam Tapes, que parou a internet, Teus, porque é uma história bizarra, que um canal Enanimas, alguma coisa assim, postou e todo mundo reagiu. Eu vi muito na internet e todo mundo marcou a gente, Sonic, pedindo esse react. Bom, tá estourando mais um Sonic medonho. Já basta o X, agora esse medonho destruidor de cidades. Vamos ver mais a fundo. Vamos reagir então, vamos verificar nesse vídeo, galera. Ó, antes da gente começar, deixa o like no vídeo, para tudo aí, para tudo. Arrasta o vídeo pra baixo, clica aí no gostei. E se você não é inscrito, se inscreve aí, gente, pra apoiar o canal, pra você ficar por dentro de todas as novidades. E também, muito importante, vocês ativarem o sininho, pra vocês não perderem nenhum vídeo e pro YouTube notificar vocês. Deixou o like, se inscreveu no canal e ativou o sininho? Fez tudo isso? Muito bom. Fazendo tudo isso, sem mais enrolações, vamos aí ver então Sonic Steam Tapes. Oi, eu sou o Ip. Vamos ver então quem é esse Sonic Steam Tapes, ó. Sonic Steam Tapes. Sonic Steam Tapes se Ó, trata o bicho de mais é uma feio, história o bicho do é Sonic, feio. onde a gente vem uma versão um pouco peculiar. E eu sei que vocês provavelmente estão cansados desse tipo de Nossa, história. ele parece eu o Bruno do Mas, enfim, Terrorizando. se eu tô fazendo vídeo é porque Foi essa mal, série deixa tem eu entrar algum no mérito e vídeo. algum diferencial. E por mais que ela não tenha chamado a minha atenção inicialmente, eu preciso engolir o meu orgulho aqui e assumir que ela é Meu Deus, interessante credo, olha pra só o dizer mínimo. bicho. Então, sem mais delongas... Ó, ele disse que não se interessou, mas depois que ele foi a fundo ficou interessante. Ah, eu curto muito coisa de terror, então isso daí vai me interessar, eu tenho certeza. Da nossa meta de 1 milhão até o fim do ano. Então, por favor, se inscreve aí no canal. Se inscreve lá, pessoal, o canal dele vai estar na descrição. Outra coisa. Esse cara é muito Se inscreve lá, galera. E uma das estampas Dá que aquela tá na força. venda vai Inclusive, sair. Eu o não link vou vai falar estar na qual é. descrição Então, aí pra tu do vídeo garantir que tu vai original. ter Passem estampa que lá. tu sempre quis, mas não comprou ainda, a hora é agora. Vai que é ela que sai. Como muitos de vocês Ó, devem saber, anúncio. o Twitter tá indo de arrasta. Com isso, eu peço pra que vocês... Adeus, Twitter. Nossa, Tchau. Não vamos ficar falando isso, eu sinto falta do X. Não é Twitter, é Tá aí na X. descrição e no comentário fixado. Vamos pro vídeo. Sonic Steam Tapes é basicamente uma releitura da creepypasta original de Sonic.exe. Eu imagino que todos vocês conhecem essa Sim. creepypasta. Na creepypasta Sim. original, um rapaz que é muito fã de Sonic acaba recebendo uma cópia do jogo um tanto quanto estranha. No caso, ele recebeu essa cópia de um amigo. No bilhete que vinha junto daquela cópia, esse amigo dele suplicava pra que ele destruísse a cópia, assim destruindo a entidade que vivia Nossa, nela. cê é Mas louco nunca, se eu em recebo uma hipótese coisa alguma, dessa aquele de um amigo. podia Eu matar queimo o jogo. bagulho. Afinal, era exatamente isso que aquela entidade queria. Ai, E que entidade que não, era essa? credo. O Sonic. E sinceramente, pra mim, aqui a gente encontra o Aí, mesmo o defeito pelúcia, que a gente não dá encontra lá tanto em The medo Secret quanto as Formula. pessoas Uma entidade imaginam, presa ó. numa unidade de memória, Tem que ter um pelúcia pra pendrive, perder o disquete. medo. Essa ideia é interessante. Mas o que estraga é o fato que essa entidade é o Sonic. Fica meio kid, sabe? Mas enfim, é claro que o nosso protagonista não Haha, meio kid. E quando ele joga, ele Tá, essa encontra foi 3 boa. saves diferentes no arquivo, sendo um save do Tails e outros 2 ainda bloqueados, do Knuckles e do Eggman. E eu tô, O que sim, eu tô acontece é ligado que em cada nisso. cenário, Na o época que a Sonic gente viu, eu tô possuído dá ligado, fim eu tô em ligado. todos os personagens. E durante essa gameplay, a gente joga com o personagem mostrado no save. E em cada um dos estágios, a gente vê os momentos finais de cada um dos personagens. E durante toda essa creepypasta, existe Nossa, apenas um lembra, momento que me deixou Sonic. realmente arrepiado. Lembra, os Eu finais lembro, eram eu muito lembro. pesados. A aparição final do Sonic, onde ele se intitula Deus. Sem susto, sem música. Apenas ele te olhando, se intitulando Deus. Inclusive, essa tela aqui é uma clara referência a um dos primeiros ARGs e um dos rabbit holes mais famosos de todos. I am God. Eu sou Deus. Isso tudo que eu contei pra Eu vocês sou é a Deus, história sim, Nossa, boa. poderosa. Sonic.exe. Mas tem mais uma coisa que eu preciso pontuar essa creepypasta antes da gente poder ir pra Sonic Steam Tapes. Ah, muito legal, Sonic. Ó, vocês se lembram dos finais do Sonic X? Gente, isso bombou na internet um tempo atrás e é famoso até hoje. Então, antes da gente ir pro Tapes, que é uma creepypasta derivada do X, né, pra você ver, né, Sonic? Eles estão fazendo meio que uma continuação. Então, ele tá explicando o X pra gente entender o Tapes. Muito bonitinho. Sem mais delongas, Sonic Steam Tapes. O Aê, primeiro vídeo da Sonic ordem Steam cronológica Tapes, da bora. série parece bem mais uma animação shitpost, no melhor estilo Sr. Pelo. Nessa animação, a gente vai ver um Sonic notavelmente magro sendo
sentado. Na sua mão, Oh, ele isso tem é uma bizarro, lancheira, olha e quando só. ele abre, a gente vê que ele tinha simplesmente Credo. um coelho sem vida, que ele come. Depois de comer, Ih, ele se levanta. qual foi? Eu não Ele anda, sabia, ele vê um Sonic. pássaro ao lado de E eu uma não como joaninha isso não, sai motorizada. sai Nisso, fora. Ele simplesmente dá uma muqueta no pássaro. E claro, destruiu a joaninha motorizada. Deus. Tudo Boa, pra descobrir boa. que dentro dela havia um porquinho. Essas criaturinhas que ficam dentro dos robôs são o foco do Sonic. E naquele local que ele tá, Green Hill Zone, tem diversos animais robóticos que ele pode quebrar e comer. Pra gente, robôs com bicho dentro. Pro Sonic, nozes. Literais nozes. Horas depois daquele dia, Nossa, o Sonic que já bizarro. vai pra Green Hill Zone e várias outras zonas. E como ele comeu todos os robôs, em certo momento ele iria chegar no exato local aonde eles estavam saindo. E nesse local nós vemos o Eggman colocando um coelho numa Aí, o cara joaninha. de Tudo ovo, bem, ó. tudo tranquilo. Até que de repente Que o Sonic bonitinho, aparece ele tá tão literalmente fofo. quebrando a parede. Ui. A primeira coisa que o Sonic diz assim que ele olha pro Eggman é você que tem transformado minha comida em pedaços não comestíveis de lixo metálico, isso terá consequências. Nisso, o Sonic mostra sua forma real pro Eggman. E no vídeo seguinte, seguindo a ordem da história... nós Nossa, vemos o que Sonic fez com o horrível! Eggman. Como o Eggman acabou com a refeição do Sonic, meio que ele virou a refeição. Nossa E já senhora, nesse segundo que episódio, bicho eu tenho feio. coisas pra pontuar. Vocês pararam pra pensar o porquê o Meu Shin Deus, em isso é Shin muito Sonic? pesado. Shin é uma palavra japonesa, que no ocidente tem várias traduções. Dentre elas, a gente tem novo, superior, avançado. E por que ela tá numa série do Sonic? Shin Sonic tá fazendo referência a Oh, Shin faz Godzilla. sentido. Essa Shin, versão do Shin. Godzilla consegue se transformar, se adaptar a certas situações, literalmente evoluindo o seu corpo. E é justamente esse o diferencial de Shin Sonic. Esse personagem se muta e cresce, e isso acontece cada vez que ele se alimenta. Comparem o Sonic da primeira animação. No Deus. momento que ele olha pro Eggman, ele mostra a sua versão real. E quando ele já consumiu com o Eggman, ele já tá muito Cara. maior. Nesse momento da história, Nossa. o Sonic já se mutou. Nossa, Deus Ele me vai se livre, mutar não. muito ainda. Uma coisa que eu preciso Oh. explicar pra vocês Barulho é de que nessa história que a gente fita, tá nossa, vendo, é bem a Green Hill medonho Zone, ainda. Esmeralda Zone Cara, você e vai todos ficar os outros gigante, locais que aparecem nos Sonic. jogos clássicos do Sonic Poxa, eu vou virar são o na vida Godzilla real. daqui Em a certo momento, pouco, ao decorrer do da tamanho série, de a um gente vai ver os prédio. personagens Nossa, nas credo. fases. E em Depois outros, desse a gente vídeo, vai eu vou ver até eles tomar em locais cuidado que de lembram mais você. da vida real. Mas em ambas as situações, ele tá na mesma dimensão, digamos assim. No trecho seguinte do vídeo, a gente vai ver imagens de uma câmera de segurança mostrando os momentos finais de alguém. O que eu tirei desse trecho que a gente dá pra ver é que depois do Sonic comer a carne dos animais, ele meio que pegou gosto pela coisa. Só que depois de comer o Eggman, ele cresceu mais. E vale lembrar que o Eggman é humano. O que a gente pode interpretar dessa mudança Nossa, corporal gente, que ele isso é teve que bizarro, comer a carne cara, meu humana Deus do deixa ele céu. mais forte. Não é à toa que ele mutou seu corpo. Com isso, ele saiu do seu habitat natural. Olha A gente vê isso! nos jogos Olha a clássicos coisa que é uma ruim, que área mais horrível. urbana. E assim a gente chega na segunda parte do segundo vídeo. Eu que Credo. inventei esse subtítulo. O Por meio bicho- de uma câmera meu de Deus, segurança, mano, a gente é pode muito ver que o feio. Sonic tá na espreita de Nossa, alguma eu não casa. consigo Nós temos uma olhar. câmera na rua, uma câmera na varanda e uma câmera nas escadas. E essa E ela câmera virou vai avançando de FNAF. câmera em câmera, de forma Credo, Virou lenta, FNAF. encarando bem Brinca a lente da com câmera, isso. quase como se ele soubesse que a sua vítima tava cuidando ele do outro lado da lente. O nosso protagonista tava numa sala de controle, provavelmente com computadores, aonde tava sendo enviado o retorno de todas as câmeras que estavam espalhadas pela casa. Até que de repente ele ouve o som da porta abrindo. Dessa vez não era uma câmera. Ele tava cara a cara com a criatura. O nosso protagonista isso é até muito- tenta se esconder, mas Nossa! a criatura ingere Eu não vou ele. dormir. Assim, Eu não vou dormir. Vamos O que ter esse vídeo vai pesadelo! entender é que essa Por que a criatura gente vai teve a agir ideia de reagir praticamente esse como um vídeo? stalker. Foi uma Do que esse péssima vídeo também ideia. é Cara, óbvio, nossa, que aquelas estragou criaturas sua que a gente vê imagem nos jogos totalmente. clássicos do Sonic não é mais o foco dessa criatura. Ele precisa de peixes grandes, vulgo humanos. Nesse vídeo, a gente vê o nosso querido Tails dormindo, até que ele acorda. Ele não se acordou com um som ou algo do tipo, ele só sentiu uma acordei presença com ali que? na toca dele. Entre uma piscada e outra, ele acaba vendo o que um dia foi o seu amigo. Nessa hora, o Tails... Mano, olha vai tentar isso, se defender do ai! Ele Olha a minha não tinha visto expressão, essa versão do Sonic olha a minha ainda. Ele sequer expressão. sabia o que tinha invadido Nossa, sua amigão, toca. você E tá assim como feio, ele não hein? sabia o que era aquela criatura, ele não sabia do que ela Você era tá pior capaz, ainda, olha nem que isso. ela já tava É o atrás dele. demônio. Nessa Vai, parte, continuar, nos vai, últimos- coragem. Nos últimos 3 meses, 7 houve um aumento minutos e considerável 40, no já tô número de desaparecidos tremendo. locais. Também é dito que todos esses desaparecimentos seguem um padrão da pessoa sumir dentro da própria casa. E antes que vocês me perguntem, sim, a polícia e o governo já sabem dessa criatura. Afinal, como a gente viu, essa criatura não fez o menor esforço pra não aparecer nas câmeras de segurança. Essa Nossa, coisa sério, literalmente vê isso uma dá câmera e medo, se enfia na gente. frente, Comenta quase aí. como se ele quisesse Sentiram aparecer de medo? forma Não tem proposital. como, olha A isso, polícia nota que credo. no total Eu já não são tô gostando, não. 946 desaparecidos.
anos e que as investigações não conseguem achar um único corpo sequer. Afinal, a criatura deve ter ingerido tudo. Nessa parte que a gente tá da história, a última vítima dessa criatura foi o Tails, certo? Mas essa coisa agora não se alimenta de humanos. Fui eu. Por que ele teria feito isso com o Tails? Pois bem, a criatura não deu cabo do Tails aqui. Ele apenas é recrutou verdade. o Tails. A gente não sabe exatamente como essa infecção acontece, mas o Tails agora é um subordinado dessa criatura. E a gente até vai ter um trecho não sabia! Como o governo Cara, já sabe isso que tá esses ficando desaparecimentos pior. são obra dessa criatura, diversas investigações passaram Eu a ser virei feitas um no seu local de subordinado, origem, virei a o mando do bicho governo. também. Vários grupos de investigação Você foram virou enviados pra ruim, Hilltop, já tudo pra tentar era. entender Já o que tá era. acontecendo e tentar neutralizar essa criatura. E o que a gente tá pra olhar é justamente os últimos momentos de um desses investigadores. Esse investigador conseguiu tirar essas duas fotos. É dito que o paradeiro desse investigador é desconhecido, e a sua câmera com essas fotos Cara, foram nem encontradas ferrando, próximo à sério, trilha isso é que abre a medonho. Hilltop. Ainda na Hilltop, um outro investigador foi designado à mesma função que esse, e ele relatou ter visto uma criatura voando naquela mesma noite. Quando a gente olha a foto que esse investigador tirou, Meu fica Deus, claro que é a coisa isso, Sonic? voadora é o Tails, e que ela Sou tá carregando eu justamente matei o investigador que tá alguém. desaparecido. Essas imagens que a gente acabou de ver, junto das imagens das câmeras de segurança, acabaram vazando na internet. E apesar do governo já tá movendo... Sonic, eu não quero mais ver, Sonic! Publicamente, Ai, eles negam para, que a gente tudo tem que ir isso até o seja real. final. Sonic! Ele está dizendo que tudo isso é montagem e que as histórias são inventadas. O governo tá fazendo isso justamente para tentar evitar uma histeria coletiva. As pessoas podem ser histéricas, mas elas não são burras. A população local já fez a ligação dos desaparecimentos com essas criaturas, as mesmas que o governo insiste em dizer que não são reais. E bom, a criatura se alimentou de novo, logo ele continua a se transformar. Eu vou ficar do tamanho de um dinossauro, galera. Você é louco. Olha a diferença de tamanho. É agora que mostra? Nossa são as minhas senhora! fases. Meu Deus, cresceu! Meu Deus do céu! Meu Deus. A próxima etapa eu sou Godzilla. Vai, mostra. Ué, uma mão? Ué, Ai, eu tô ficando com medo. A cada morte. Ai, eu não sei se essa palavra é forte pra botar no YouTube. O Sonic Shintape vai ficar do tamanho de um prédio. Gente, dá isso é play, dá play! bizarro. Eu só quero acabar com Dá essa play. tortura! Vai logo! Eu vou dar. Nesse vídeo nos é contado que um policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop. No caso, alguns moradores ligaram pra polícia dizendo terem ouvido os gritos muito altos durante a noite. E o que a gente tá pra ver é a meu gravação da Deus. body cam do policial que foi Você atender ficou esse chamado berrando igual naquela uma noite. gaivota. Nesse vídeo, a gente vê ele andando pela Hilltop, para! procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado, mas ele não acha nada. Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio, mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade, ficando totalmente sozinho e sem esforços. Nessa hora que ele As gravações a são gente pode ouvir reais? um som Não, pela floresta. mentira! Sonic, dá no meio do mato! Peraí. Esse som era Peraí. dele. A criatura já tá num estágio bem avançado de mutação. Nesse vídeo a gente tem acesso a uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter. O que a gente tá presenciando, em teoria, Olha é o terceiro isso! estágio, Meu um Deus, estágio Senhor me antes do final, abençoe. que é tão Por grande que favor. nessa foto a gente consegue ver apenas a sua mão. O policial tá correndo até conseguir se esconder. E quando ele fica em silêncio por ter despistado a criatura, ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado pelo Tails. Ou por mais de um Tails. Meu Aqui a gente tem que Deus, fazer uma sai, pausa. bicho Nessa ruim, parte a gente sai! nota que o Tails se clonou em duas duplicatas dele mesmo. E isso faz sentido? Mais ou menos. Existe uma explicação que é teoria minha e uma explicação que é canônica. E eu vou falar as duas. Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce. Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. Afinal, isso já aconteceu uma vez na terrível série Sonic Boom. Naquela série, o Tails tem uma máquina terrível onde ele não, é consegue bom, se clonar. tá? Então talvez o criador tenha se inspirado nisso. Eu espero que não. Sonic Boom é uma merda. Eu gosto de acreditar que esses clones... Ah, vêm do não, número de ô caudas que amigo, é Tails bom, tem. tá? Duas caudas, dois Fez clones. parte da É minha mais legal infância, encarar não esses gostei clones não, dessa é forma. bom. Depois de ver os Tails, o policial sai correndo de novo, até um local mais fechado na mata. Local esse onde ele se encontra com uma estátua. E essa estátua parece muito o tipo de coisa que saiu de um culto ou uma seita. O que é meio macabro. Ai, tem Quando tu olha pra símbolo, essa eu odeio estátua, tu quando vai tem notar que, cara, símbolo. O que tem quê? Vai meio que ser um do símbolo no mal. peito dela. E esse símbolo significa rei em latim. E isso aqui dá muito pano pra manga. Mas antes que o policial possa ligar os pontos, Pano a pra criatura já manga. foi.
Na cena seguinte, a gente ouviu o policial correndo. E também é possível ouvir os passos da criatura. Nos é dito que o corpo do policial foi encontrado no dia seguinte, dentro daquela estátua. O interior do policial havia sido removido. E apesar dele já ter partido O na noite interior anterior, do policial ele já tava foi num estágio bem removido. avançado de decomposição. Os policiais É, o bicho é disseram ruim. que ele tava tão avançado na decomposição que, abre aspas, ele estava virando nada. Mais tarde naquele dia, quando a polícia voltou junto da perícia naquele local pra investigar a área e remover o corpo de lá, o corpo tinha sumido. Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos. A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Mas eles, em hipótese alguma, vão informar essas coisas pra população. O que eles menos precisam agora é histeria coletiva. E no final desse vídeo, nos é mostrado que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio. Olha, pronto, virou Godzilla. Não. Virou Godzilla, Não, acabou. O vídeo não vai nos Não. explicar o que é Olha essa esse estátua e nem grito. o que o corpo do policial tava fazendo dentro dela. Mas pra mim, isso tá óbvio que se trata de uma espécie de oferenda. Hilltop Zone Virou é onde essa Godzilla, criatura tem acabou. vivido. E lá a gente encontrou uma Oferenda. estátua que parece muito coisa de culto. E nela tem literalmente escrito a palavra rei. Provavelmente essa estátua é esse rei. É o rei esse Sukuna. Deus que o Não, tô Ouriço zoando, passou a parei, louvar. parei. Se for, deve Para- ter sido para de isso ficar que corrompeu brincando, não ele. tem E ele graça. também conseguiu converter o Tails a esses dogmas de uma forma nada convencional. Essa oferta que ele fez com o corpo do policial garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose. E vai piorar. O quê? Pô, vai piorar. Nesse vídeo, a gente vai ver Ué, o Knuckles correndo eu já tô do pela tamanho Green de uma Zone. Ele deve tá torre. se perguntando por que tudo tá tão vazio. Ele provavelmente chegou O aí depois Knuckles, que o Ouriço se não. alimentou de todos os animais que a gente viu lá no começo Tchau, da série. Em certo Knuckles. momento, ele vai encontrar os Mentira, destroços te de amo, alguns robôs. cara. Ele só conseguia Não se leva pro perguntar pessoal, quem teria não. feito algo como aquilo. Depois de se deparar com aquilo, ele continua correndo. E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails. Como o Knuckles não faz a menor ideia do que tá Não. acontecendo, ele pergunta pro Tails se ele sabia o que tava acontecendo. E o Tails se mostra. Não. A partir daqui, o Tails some. Até porque quem assume a situação daqui pra frente é o Sonic. Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr pra se salvar. E de primeiro momento, o Ouriço vai estar na sua terceira forma. Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele, a sua última forma Não. se mostra. O que é você? Não, mostra, pelo amor de Não, Deus. não. Uau! O Knuckles se nega a acreditar no que Eu ele tá sou vendo. o que E chega a dizer preciso o Ouriço ser. que ele conhece Caramba, jamais faria cinema. aquilo. E aqui ele levanta um questionamento bom. Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de: será Para, que você tá isso com aqui muito medo, é o Ouriço Deus, que todo mundo calma. conhece, ou se trata de um impostor? E acreditem, existem pontos que podem dar a entender que sim, ele é um impostor. E o mais forte deles é que o Sonic sempre tem uma mancha na barriga. Mancha essa que essa é criatura não verdade, tem. ô, Então, boa, talvez essa hein? coisa tenha aniquilado o Ouriço que a gente conhece e tenha tomado o seu lugar. Mas dessa vez Ah, fazendo o que o seu agora Deus tudo manda. faz O Knuckles sentido, continua não sou perguntando, eu. Por que ele tá fazendo aquilo? O que ele fez com Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele. E ele mostra. E mostrar tudo, como assim? isso? Oh. O que tá acontecendo? Sonic, vamos terminar o vídeo por aqui, vai. Eles não precisam do vídeo inteiro. Acho que já ficou claro que você é um capeta que comeu todo mundo. É. Tela branca. As esmeraldas, ó. Procure-as. Ué, ele quer? Não, se ele conseguir as esmeraldas, ele vai virar um Saiyajin daquele tamanho aí, não tem como. Não, peraí. O bicho já é forte, vai ficar mais ainda. Elas são nossa única é pra esperança. salvar o mundo, é verdade. Só as esmeraldas pra derrotar esse bicho. Ele precisa das esmeraldas do Não, caos é para o ele! ritual. Ai, mudei de É ideia! ele! É ele! Não deixe ele completar o ritual. O que acontece se eu deixar? Começou o ritual. Ai, meu Deus do céu! Gente! Ó a batida!
É o olhar do Knuckles. Tá legal. Nessa cena a gente tem algo muito importante pra analisar. E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o ouriço tem cultuado. E com essa foto eu consegui Gente, achar que a origem isso? dela. Essa estátua se trata de Moloch. Moloch é uma espécie de deus que algumas civilizações antigas cultuavam. O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês notarem, essa estátua, ela possui algumas cavidades. Pois bem, as pessoas... Ô, pessoal, não vai pesquisar o que é Moloch no Google depois do vídeo, hein? Vai ter coisa ruim. E outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro. Claro que não só por conta de outras religiões, a gente tá falando de... Pô, como que isso é chamado de Deus? O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloch, honestamente eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, o ouriço fez pra poder ter mais poder. Não é à toa que o seu deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora, mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque do outro lado alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado diz pra ele procurar essas coisas aqui, que talvez alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as super esmeraldas do caos. Abre aspas. Elas são sua única esperança. Ele precisa das esmeraldas do caos pro ritual. Não deixa ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o ouriço completar esse ritual. Nossa, gente, eu tô focado aqui. Tá intrigante a história, hein? Meu, até parei de falar. Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic, uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o ouriço. Afinal, ele tem tamanho suficiente pra engolir um prédio inteiro agora. É dito nesse boletim que o Sonic conseguiu limpar duas áreas diferentes em questões de segundos. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam, e Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos, mais especificamente na série Sonic Adventures. Meu Deus, eu sou um devorador de mundo agora, acabou. Mas ele não parecia querer comer as pessoas, ele tava procurando alguma coisa. Até que de repente ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que tava na sua frente. Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado a primeira esmeralda do caos. O ouriço tá... Meu Deus, olha meu tamanho! Cara, e isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha, ele se juntou com o governo pra tentar deter o ouriço. O plano deles era, o governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas, vai, Knuckles, por favor, nos salva! Mas o plano falhou. O ouriço vai, faz alguma coisa! Nenhum exército consegue deter ele. Fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo, justamente pra poder pegar as esmeraldas do passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá muita o informação. Vai usar a mesma tecnologia apresentada em Sonic CD. O governo aprovou. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Não, pera aí, não tem continuação? É o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei, não vou falar sobre. É tosco, é kid demais. Eu tava com medo de fazer vídeo disso e as pessoas pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal. Mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer. Sonic Shin Tapes me parece ser uma coisa bem mais profunda do que uma mera creepypasta do Sonic. A gente consegue ver claramente que o Evan Nimas deu um grande esmero na criação da sua história. Ele provavelmente queria fazer algo mais profundo do que mais uma história genérica do Sonic. E na minha opinião, ele se saiu muito bem com o seu projeto. E essa é mais uma daquelas semanas que eu vou dar com a língua nos dentes com algum vídeo que eu vai ter mais continuação, Sonic não acabou! Por terem tido paciência pra mim fazer vídeo desse tema. E também te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu acho muita loucura voltar no passado e tal. É arriscado. E se no passado tiver mais um Sonic Shin Tapes também, aí eu não sei. É teoria, a gente tem que esperar o episódio lançar. Pessoal, eu tô doido, meu Deus. Isso foi mais interessante do que eu imaginei. Eu tava crente que seria apenas uma creepypasta como Sonic X. É muito complexo, parabéns pro canal. O canal fez uma história incrível com imagens medonhas. Parabéns. Não, por favor, eu preciso sair, eu tô passando mal. Galera, deixa o like, se inscreve e muito obrigado por quem ficou até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.